Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado no meu coração, perante sua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Os textos de hoje já tem. Eu brinco que os textos de hoje já tem uma coisa muito interessante. Nos lembra um pouco a situação é, até da nossa comunidade, né? Eu, alguns já devem ter ouvido falar, né? Eu falando em algum momento que a Vera é a nossa Lídia, né? Porque a gente se reúne, né, lá em Guaratiba, na casa dela. E a história que a gente leu nos Atos dos Apóstolos é exatamente isso, né? Lídia tinha se juntado, né, tinha se convertido, e ela convida para que se comece, né, o trabalho na casa dela, né? E dali vai surgir a comunidade, né, dos filipenses, aquela que depois a gente vai ver até a carta que Paulo vai escrever para essa comunidade mais à frente, a comunidade já constituída, né? Essa comunidade vai nascer justamente desse início do trabalho, né, na casa da Lídia, essa disposição que ela teve. E a outra coisa que nos lembra muito, né, no período principalmente da pandemia, né, que ficou aquela polêmica, né, e fechou-se os templos e as pessoas não sabiam e como é que ia ser, né? E acabou que depois a gente incorporou ao nosso acervo, né, digamos assim, de atividades, as atividades online, seja rotineiramente, como a gente faz nas terças, ou eventualmente, né, por alguma circunstância, como a gente às vezes faz no domingo. ah, Acabou que as pessoas tinham muita dificuldade em entender uma coisa que o livro do Apocalipse vai nos lembrar, né? Que, na verdade, a comunhão com Deus e a comunhão, né, também entre os fiéis, ela não depende, né, do espaço físico do templo. Na verdade, o templo é um espaço para facilitar, né? Aqui a gente consegue fazer essa comunhão entre nós e com Deus nesse espaço virtual, né, que é que aqui estamos usando, porque na realidade, chegando à glória de Deus, não haverá templos, né? Diferente de outras visões em que tinha a necessidade de um espaço específico e sagrado, a promessa, a visão é que o próprio Deus, né, é o templo das pessoas. E aí é interessante a gente entender até o contexto de quando isso é falado. Porque, e eu sempre gosto de lembrar, o livro de Apocalipse é escrito para a igreja perseguida. Então, esse conforto que é dado pelo apóstolo é dado justamente àqueles que já tinham sido banidos de frequentar, né? Já estavam impossibilitados de frequentar, seja o templo de Jerusalém, né, que eles viam como grande templo, grande local sagrado, seja as sinagogas, e o apóstolo vai tranquilizar, dar a esperança a eles, lembrando que o próprio Deus é que é o grande templo, e no futuro, né, na glória de Deus, nós não precisamos disso. E aí a gente chega no evangelho de hoje, em que a gente vê Jesus falando sobre as pessoas o amarem e como o amar é ouvir essa mensagem, é seguir essa mensagem, se comprometer com essa mensagem, né? Escutar o que ele diz. Essa questão do escutar o que Jesus nos diz
deve ser sempre a parte fundamental da nossa fé. Eu sempre gosto de dizer que a nossa fé é uma fé prática, né? Não é uma fé que se contenta em simplesmente dizer, ó, eu sou cristão e está aqui. Mas nós devemos sempre buscar vivenciar, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Aquilo que é a mensagem dele e que já é muito desafiadora é o que nós devemos constantemente fazer. Às vezes a gente vê muito, seja em músicas, seja pessoas falando, ah, não, eu amo Jesus e tal. Mas será que é realmente? Ele já dá a pista de como é. Como que a gente sabe se alguém realmente ama? Alguém que o ama é alguém que vive aquilo que ele nos ensina, ou pelo menos busca viver, né? Sabemos das nossas limitações como seres humanos. É por isso que em outra passagem ele vai nos desafiar, né? Falando daquelas pessoas que não percebiam, mas o serviam, né? Senhor, quando foi que te vimos nu, vestimos, com fome, alimentamos, etc, etc, etc. Porque viveram, mesmo sem perceber, aquilo que ele ensinou, e aqueles que achavam que o faziam, mas na prática não faziam, né? Só pelo usar o nome de Jesus não é, o critério de verdade. O critério da verdade é a prática, é a vivência, é pelo menos tentar viver, né? Tentar se abrir para ser transformado pela mensagem de Jesus e tentar ter essa mensagem na nossa vida. Pode parecer às vezes desconexo isso com os textos anteriores, né? Mas tudo bem, entendi. Jesus está lá falando sobre isso, sobre a importância de seguir o que ele fala, né? Como que é isso que diz se a gente ama ou não ele. Mas e o que isso tem a ver com os outros textos? Simples. Lá no texto de Atos, tudo começa com ouvir o que ele diz. Primeiro, o apóstolo querendo ir até a Macedônia, né? Ele recebe a revelação, recebe a intuição, mas ele poderia simplesmente, ah, não, isso deve ser besteira minha e não ir. Ele vai. Lídia ouve a mensagem, se encanta pela mensagem, transformada pela mensagem. E dali vai, ao ouvir a mensagem, se coloca à disposição, e dali a gente vê tudo o que vai acontecendo. No Apocalipse, nós vemos a mensagem voltando a ser anunciada como forma de esperança para aqueles que já estavam vivendo a mensagem. Porque, e aí torno a repetir, o livro de Apocalipse foi escrito para aqueles que estavam vivendo em angústia justamente por terem ouvido a mensagem. Então ela novamente aviva as nossas esperanças. O livro de Apocalipse ele traz novamente a esperança, novamente a intenção do livro de Apocalipse é fortalecer a nossa fé diante das adversidades que a gente encontra no caminho. Porque seguir a mensagem, Jesus, às vezes, muitas vezes, nos coloca diante de adversidades.
nos coloca diante de resistências, nos coloca diante de obstáculos, porque é sempre mais fácil não fazer nada, mas se comprometer é sempre mais difícil. Ainda mais quando esse compromisso acaba mexendo com toda a vida. E aí, nisso que vai mexendo com toda a vida, nisso que tudo vai sendo revisto na nossa vida, há de se criar incômodos. É como quando a gente chega no meio da madrugada, tudo escuro, as pessoas em sono profundo, e acende uma luz. Gera incômodo. Mas o livro de Apocalipse está falando: olha, a gente vai ter essas adversidades. Vai ter um momento que até, como eles estavam vivendo, nem vão ter como estar no templo, estar. Mas ainda assim a gente lembra que há algo além, maior do que qualquer templo, o Senhor é o próprio templo. Maior do que qualquer outra coisa, qualquer adversidade, é a própria promessa de Deus. Nós temos a certeza do porvir. Aliás, né, o primeiro hino que a gente cantou, e no porvir, ó que doce esperança. Desfrutarei do teu favor. Foi isso que a gente cantou, lembrando a fidelidade de Deus. E aí, se nós sabemos que temos que ouvir e viver a mensagem de Jesus, né, aquilo que ele nos ensina, para realmente estarmos amando, também temos a certeza que ele é fiel e continuará conosco, como ele sempre esteve. Possamos nós estarmos mais dispostos a ouvir a mensagem de Jesus, a nos deixarmos ser transformados por essa mensagem, pela sua graça e a vivenciar cada vez mais o seu amor, o seu favor, né, através das suas palavras, tendo a certeza de que elas são realmente caminho, verdade e vida. Que Deus nos abençoe.